ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador. O ES News Especial está no ar com as notícias que foram destaque na semana. André Moreira abre a rodada de entrevistas com candidatos ao Senado. Ônibus leva atendimento da Defensoria Pública a comunidades da Grande Vitória. Cidadania Fiscal. Vitória lança programa para melhorar a arrecadação de ISS com incentivo para quem pedir a nota fiscal. Você vai conhecer 2 programas de educação ambiental à disposição da população na Grande Vitória. Agora no ES News Especial. Programa de Cidadania Fiscal incentiva a população a pedir a nota fiscal em Vitória. A criatividade para melhorar a arrecadação na capital. A Prefeitura já enviou ao Legislativo o projeto de lei criando a Nota Vitória. Numa coletiva essa semana, o prefeito Luciano Rezende explicou que a Nota Vitória será uma ferramenta de cidadania fiscal. Quem for pagar por qualquer serviço na capital, ao exigir a nota fiscal, terá direito a receber 30% do ISS, Imposto sobre Serviços. Para isso, terá de se cadastrar num site. O valor poderá ser sacado em dinheiro ou servir para abater o IPTU. Essa iniciativa não é uma novidade, já funciona com sucesso em outras capitais. Nós estamos seguindo o modelo que já foi implantado com muito sucesso em várias cidades do país, como Rio de Janeiro, vários municípios de São Paulo, onde as pessoas recebem de volta parte daquele crédito em dinheiro que geram com ISS em dinheiro vivo ou em crédito para pagar obrigações com a prefeitura ou outros impostos. Isso é um incentivo muito grande e a pessoa não precisa de morar em Vitória, ela simplesmente precisa de consumir algum serviço que gere ISS em Vitória. É usado da criatividade para enfrentar uma situação muito difícil, muito difícil. E assim, e tem que se introduzir, né, inovação no setor público. Acho que o setor público também é importante, né, que se renove, que se repense, né? E eu acho que é nas adversidades em que a gente procura novas ações para dar mais celeridade à coisa pública, entendeu? Introduzir novas ideias e novos conceitos, não só do ponto de vista da receita, mas também do ponto de vista do gasto. Então é um exercício muito difícil, mas ao mesmo tempo chega a ser um pouco salutar, né? Porque a gente vai ter que enfrentar a situação cortando o gasto e aumentando receita, mas cortando o gasto sem que o munícipe sinta na ponta e aumentando receita sem aumentar a carga tributária. Defensoria Pública vai às comunidades para prestar atendimento à população. A Defensoria Pública do Espírito Santo realiza todas as semanas nos bairros da Grande Vitória o programa Defensoria Pública Itinerante, que leva serviços de assistência jurídica gratuita até o cidadão. Além de divórcio e requerimento de ofício de segunda via de certidão de nascimento, nós fazemos uma autorização para casar, sem custos nenhum para o casal, e alimentos, investigação de paternidade, damos orientação nas áreas previdenciárias, trabalhistas, enfim, todas as áreas que estão ligadas na justiça criminal, nós damos essas orientações. As ações que nós mais trabalhamos seriam alimentos, na vara de família, e divórcio. Os interessados no serviço deverão levar os documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência. Os atendimentos são feitos diariamente em locais distintos da Grande Vitória e também seguem para o interior do estado. Ao todo, a Defensoria Pública Itinerante já beneficiou mais de 10 mil capixabas em todo o estado. O cidadão que buscar assistência na Defensoria Pública Itinerante receberá orientações jurídicas e, caso o defensor público veja a necessidade, ele pode ajuizar o processo. Nem tudo nós levamos para a justiça. A gente tenta estar conversando com a parte contrária para se fazer uma conciliação, para se evitar essas demandas, né, exageradas, sem necessidades na justiça. Dona Anaíse tenta resolver o problema dela há mais de um ano. Agora, com a mobilidade da Defensoria, vai ficar mais fácil. Fica próximo da minha casa, não vou pagar passagem, né? E aqui o atendimento é muito bom.
Os comentários da semana no S-News Especial. Giovanni César. Apesar das pesquisas mais recentes apontarem o ex-governador Paulo Artung com uma ampla margem de vantagem ao seu sucessor, o atual governador Renato Casagrande, o quadro ainda está muito longe de se dizer que está definido. As razões são muito óbvias. A primeira delas, o calendário eleitoral. Ainda falta muito tempo para as eleições. Quem está atrás, logicamente, não vai assistir ao seu adversário chegar ao Palácio Anchieta de braços cruzados. Quem está à frente corre um outro risco, o risco do já ganhou, e isso já vitimou muita gente. A outra coisa é que a campanha no rádio e na TV ainda não começou. Precisa ver que influência ela terá nas eleições deste ano. Além do que, você vai conhecer mais os candidatos quando isso acontecer, né? Além do que, nós aqui da Rede TV Espírito Santo vamos dar a nossa contribuição. Nós vamos levar ao ar toda semana uma entrevista de meia hora com os candidatos. Primeiro ao Senado e depois ao governo do Estado. É uma forma de fazer com que você conheça a fundo as propostas de cada um dos candidatos para facilitar a sua escolha. Falamos de política, agora vamos chamar os nossos comentaristas. Primeiramente, o economista Antônio Marcos Machado, que essa semana comenta um assunto que foi manchete em vários jornais pelo mundo afora. O incidente diplomático entre Israel, que chamou o Brasil de anão diplomático, e o Brasil. Olá, todos os jornais, a imprensa de forma geral, está dando destaque para um assunto que causou um constrangimento ao governo brasileiro. Israel disse que o Brasil é um anão diplomático. A diplomacia brasileira, ou seja, quando o Brasil lida com os países estrangeiros, ela tem sido muito cautelosa, muito prudente e às vezes parece até omissa. E tem sido em algumas questões. Da América Central, por exemplo, da fome da África. Mas nesse caso de Israel, a situação é mais complexa. O Oriente Médio e a questão de Israel com os palestinos é antiga. Isso é fruto da quebra de um equilíbrio regional que havia quando existiam aqueles ditadores. Os ditadores são ruins, mas eles controlavam aquela população de forma geral. Quando eles caíram, por exemplo, o Saddam, né, o Gaddafi na Líbia, o Saddam no Iraque, isso tudo causou um constrangimento e as populações começaram a brigar mais entre si. É preciso que o mundo tenha pulso forte, significa a ONU, os grandes países desenvolvidos tenham controle daquela situação e evite. Está morrendo muita gente, é gente de um lado que tem razão, outro lado que não tem razão, mas criança, jovem, mulher, todos estão sofrendo ataques de bombas, que pode atingir aquele que está lutando e aquele que não está lutando também. Então é muito importante que o Brasil, que foi taxado de anão diplomático, tenha toda a competência que é necessária agora para se juntar com o mundo desenvolvido, com as forças mundiais que podem resolver esse dilema e ter não só prudência, mas inteligência diplomática, participação, envolvimento social com as questões mais fundamentais da sociedade, que é a preservação da vida humana. Então, sucesso ao Brasil nessa iniciativa de enfrentar uma situação difícil no Oriente Médio, mas ele não pode, de maneira nenhuma, se omitir e sair da discussão da situação global. O nosso outro comentarista, Eurípides Pedrinha, fala do seguinte: como o cliente olha a sua empresa? Olá! Hoje é dia de fazer um convite especial. Que tal você passar a usar uns óculos mágicos? Óculos mágicos do seu cliente. Como se você pudesse capturar o olhar do seu cliente sobre o seu negócio. Vamos entender melhor sobre isso? Sempre que alguém pensa em montar um negócio ou monta uma empresa, parte da ideia de conseguir atender a um cliente, a um mercado, a um segmento específico que ele entendeu conseguir fazer melhor do que as empresas que já estão atuando ou descobriu que ninguém estava atendendo. Todo o negócio foi montado sob a ótica de atender a um cliente. Na medida que a empresa vai funcionando, a atenção do empresário vai se dividindo com um monte de assuntos diferentes. Ele começa a dar atenção à manutenção da empresa, ele começa a dar atenção a problema dos funcionários, ele gasta um tempo tremendo cuidando de controles financeiros, administrativos, que são fundamentais para o negócio. Mas devagarzinho ele vai perdendo a perspectiva, o olhar do cliente. E a empresa, que surgiu com base em várias ofertas diferenciais, aspectos de valor para um determinado cliente, vai se perdendo, se distanciando desse cliente-alvo. Faça um exercício. Na próxima vez que você for para a sua empresa, tome um caminho diferente, chegue por uma rua diferente, entre no seu negócio
observando de fora para dentro. Será que eu estou melhor arrumado, melhor organizado e oferecendo os melhores produtos como eu pensei em fazer quando comecei esse negócio? Será que a minha equipe, meus móveis, meus equipamentos estão dispostos e funcionando da melhor maneira possível para os meus clientes? Principalmente, será que está claro, na forma como eu estou apresentando o negócio, para os meus clientes, por que é que ele deve comprar de mim e não da minha concorrência? Enfim, é sempre bom revisitar os nossos negócios para poder olhá-los com os olhos dos nossos clientes. Nós fomos às ruas com o repórter Rafael Ferraz para conhecer algumas iniciativas na área de educação ambiental. O assunto agora é sustentabilidade aqui no ES News Especial. A educação ambiental é um compromisso dos países para reverter quadros preocupantes de poluição e conscientizar a população sobre a necessidade de respeitar e preservar o meio ambiente. Aqui no estado existem várias iniciativas nesse sentido. O Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IEMA, está apostando em uma nova prática para a educação ambiental. É esse kit, formado por quebra-cabeça, jogo de memória, marcador de página e um caderno, além da presença do professor como orientador. Em 2009, nós tivemos a instituição da Política Estadual de Educação Ambiental aqui no nosso estado, no Espírito Santo, e atualmente nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Educação, de Estado de Educação, para a construção do programa estadual. A gente quer fazer ele da forma mais participativa possível, indo nos municípios, nas comunidades, para que todos deem o seu apoio a esse programa. Um exemplo de quem se preocupa com o meio ambiente é o Projeto Tamar, que tem vários projetos educacionais espalhados pela costa brasileira. A organização atua na defesa das tartarugas marinhas, da preservação de espécies ameaçadas de extinção, à conscientização das pessoas, como pescadores e comunidades próximas aos locais de desova. Aqui, a educação ambiental é fundamental para o futuro dos animais. Aqui a gente tem o projeto com as crianças, que chama Tamarzinho. Então as crianças das comunidades aqui, elas participam com a gente, aprendem como que é o trabalho aqui, acompanham um veterinário, um oceanógrafo, um atendente. Então elas estão olhando aquelas profissões e têm uma perspectiva de vida. Entendem que a tartaruga está ali, tem um papel dela, sabem todas as informações da tartaruga, Então é bem importante. A seguir no ES News Especial, começa a série de entrevistas da Rede TV Espírito Santo para as eleições 2014.